Pois então, gente, para finalizar nossa revisão, a nossa última aula que é tema aqui é a aula 42, pressão de uma força. Então, vamos lá. Então, a pressão é uma grandeza física que mede a relação de aplicação de força perpendicularmente a uma superfície. Então, ela é uma razão entre a força sobre a área. Ela é uma grandeza escalar e no Sistema Internacional de Medidas a sua unidade é o Newton por metro quadrado, que representa 1 Pascal. Então, quando a gente mede pressão, a gente mede em pascais. A outra unidade que é bastante utilizada também é o ATM, tá? E um ATM representa 1,1 vezes 10 a quinta pascais. Então, a gente tem essas relações aí. Lembrando, né, a pressão, então, como é uma relação de força sobre área, ela depende que a força seja colocada sempre em direção perpendicular a essa superfície. Caso ela não seja dessa forma, é necessário pensar que eu vou utilizar sempre a força direcionada no eixo Y. Uma coisa importante sobre a pressão é que ela é diretamente proporcional à força que eu aplico. Então, quanto mais força eu aplico, mais pressão eu causo. E inversamente proporcional à área. Então, se eu modifico a área, significa que eu modifico também a pressão. Quanto maior a área, menor a pressão. E quanto menor a área, maior a pressão. Então, nesse caso, nós temos uma inversão. Então, observem que aqui é o mesmo objeto, só que colocado de maneiras diferentes. Aqui eu estou colocando essa área menorzinha desse paralelepípedo, né? Essa menor área fazendo força sobre essa superfície. Significa que eu estou diminuindo aqui a área, mas eu estou mantendo a mesma força, que é o peso dele. Então, a pressão nesse caso aqui é maior do que nesse caso. Por quê? Porque aqui eu tenho uma área maior, eu peguei o mesmo paralelepípedo, só que coloquei ele deitado, né? Com essa área maior, fazendo força sobre a superfície. Lembrando, a força que está sendo aplicada aqui é a mesma, é a força-peso. Só que aqui, essa força está atuando em uma área menor, enquanto aqui essa mesma força está atuando numa área maior. Então, nesse caso, a pressão vai ser menor. Por quê? Porque a força está se distribuindo numa área que é maior, né? E eu dei vários exemplos sobre isso no dia que eu expliquei essa matéria, que foi uma das nossas últimas, tá bom? Então, dá uma relida lá também. Então, é isso. Vamos finalizar. Como orientação de estudo, gente, vai lá. Aqui nesse formulário eu pedi para vocês fazerem os resumos, né, ou o mapa mental. Por quê? Porque isso é uma forma de vocês estudarem. Então, dá uma lida nos conteúdos dos cadernos 3 e 4, que fazem parte aqui do material de revisão e do que a gente viu esse trimestre até agora. Estuda os slides que eu já dei, inclusive esse aqui que é a revisão, né? Que é um apanhado de algumas partes dos slides anteriores. E eu quero que vocês façam a atividade de revisão que eu fiz em formato de PDF e postei aqui no Google Sala de Aula como orientação de estudos, né? Essa atividade é uma revisão, ela é importante para vocês verem mais ou menos que tipo de exercício que vai ser cobrado na prova. Vocês vão fazer e vão enviar lá por meio do Google Sala de Aula mesmo, dentro da orientação de estudo, enviando como anexo. Qualquer dúvida é só me falar e até a nossa próxima aula.